Bom dia, boa tarde, boa noite, Darkinhos. Hoje poderemos falar assim como se o vídeo fosse o Aprendendo com o Dark Lens e vamos descobrir o por trás de mais uma história, que é Alice do País das Maravilhas. O que inspirou essa história? Quem são os personagens que inspiraram essa história? Que história tem por trás dessa história? Podemos dizer que Alice, ela realmente existiu. Sim, Alice existiu e se chamava Alice. Exatamente isso. Mas quem escreveu essa história de Alice no País das Maravilhas? Bom, era um professor de matemática que trabalhava em uma universidade e se tornou amigo dos pais de Alice. Todo mundo já sabe como se chamava esse homem, que é o autor Lewis Carroll ou Charles Luttridge Dagson, um negócio assim. Esse era o verdadeiro nome dele. Enfim, esse homem, segundo a história, né, que eu estive pesquisando, ele gostava muito de crianças, inclusive até tinha irmãos, irmãs, né? E como ele trabalhava muito na faculdade, era professor de matemática e tudo mais, mexia com livros, etc, coisa e tal, ele trabalhava ali perto da família dela, né? O pai da Alice era diretor da Igreja de Cristo em Oxford e ele se tornou amigo da família. Tá, o que acontecia? Ele costumava passear muito com as meninas, andava com as meninas, que ela tinha mais duas irmãs, além de outros irmãos que ela também teve, só que morreram de doença. Aí as pesquisas falam mais de Alice e das suas outras duas irmãs. Uma mais nova, acho que uns 2 anos mais nova, e a outra que era 3 anos mais velha que ela. Nessa época, Alice tinha 10 anos de idade. E esse professor costumava fazer piqueniques com elas e passeava com elas de barco no rio, como é que chama o rio aqui? Taves. O rio Taves, em 1862, o rio Taves, lá da Inglaterra. Aí tá, num desses passeios, o que acontece? Ele decidiu contar uma história para Alice e as suas irmãs, inspirada nelas, na Alice e nas irmãs. Aí ele começou a contar a história da menininha que entrou na toca do coelho, caiu lá no outro mundo lá, que é o País das Maravilhas. Alice gostou tanto dessa história, mas tanto dessa história, que ela pediu para ele escrever, fazer um manuscrito. Porque ela pensou assim, se você escrever, toda vez que eu tiver vontade de ouvir essa história, eu vou ler, porque vai estar escrito. Então, toda vez que eu quiser ouvir de novo, saber de novo dessa história, é só pegar o manuscrito e ler. Só que ele demorou muito para escrever esse livro. Tanto que a história foi publicada em 1865. 3 anos depois. Né? Tem também umas coisas que aconteceram aqui, que eu tava lendo, tava pesquisando e tal. Aconteceu umas tretas aqui, que esse homem, sim, ele tinha um diário, né? Que ele relatava toda a sua vida nesse diário. Diário não é só coisa de mulher, não, tá? Não é coisa de criança, não. Esse homem, professor, matemático, escritor, tinha um diário. Anos depois descobriram esse diário e tinha umas páginas rasgadas desse diário. Então o que acontece? Como a amizade dele com a família de Alice acabou abruptamente, aí começou a ter vários boatos e várias especulações, porque aí ninguém sabe exatamente o porquê que acabou, por que se afastaram. Então, um desses boatos é que talvez ele tivesse um interesse amoroso na governanta da família. Tá. Mas tem uns que vão além e dizem que ele poderia ter interesse nas próprias meninas. Ou na irmã mais velha de Alice ou na própria Alice, já que foi a inspiração tão grande da história dele. E também porque ele tirava muitas fotos das meninas. Então tem gente que pensa isso. Mas não tem nada comprovado, ficou apenas aí um boato,
né, que ganhou força por causa das páginas rasgadas desse diário, né, que fica aquela, a nossa imaginação voa longe. Quem rasgou as páginas do diário do homem? Quem foi? Será que foram as meninas? Será que foi ele mesmo? Será que foi alguém que realmente descobriu o que tinha por trás de tudo isso e rasgou para que ninguém soubesse o que estava acontecendo? Pode ser. Pode ser, ficou aí esse negócio em aberto. Eu descobri também que Alice, ela tinha um distúrbio. Além dela ser uma menina extremamente imaginativa e muito curiosa, ela tinha um distúrbio chamado distúrbio de Alice no País das Maravilhas. O distúrbio dela ficou com o nome dela, mas também conhecido na medicina como síndrome de Todd, T-O-D-D, que causa distorções da percepção da realidade. Isso é, ela via a realidade de uma forma um pouco diferente. Ela podia ver objetos pequenos maior do que realmente eles eram, ou menores do que realmente eles eram. E poderia ver as pessoas maiores do que realmente elas eram. Por isso que na história aparece a Rainha Má com uma cabeça enorme. Ou outros personagens que a gente vê muito maiores do que deveriam ser, que nem a lagarta, ou ela se vendo menor. Entendeu? Os cogumelos que fazem crescer e diminuir era a síndrome que ela tinha. Que ela via a percepção das coisas, ela via de uma forma diferente do que realmente era. E essa síndrome, ela não tem cura. E ela tomava remédios. Aí estão os cogumelos, que faziam as coisas crescer ou diminuir. Os remédios que ela tomava era para conseguir ver a realidade do jeito que realmente ela era. Porque ela tinha essa síndrome. Ela via as coisas diferentes da realidade. E ela tinha muita imaginação. O gato, por exemplo, que aparecia, o gato ela viu uma imagem na igreja e associou também a uma foto de um queijo. Aí o Lewis, ele pegou todas essas características dela, da síndrome dela, das experiências que ela tinha com as irmãs, por ela ver um mundo diferente, e aí criou Alice no País das Maravilhas que nós conhecemos hoje. Que foi, tanto esse quanto o segundo livro dele, que é Atrás do Espelho, foram os livros que mais sucesso fizeram naquela época. E mesmo esse autor tendo escrito outros livros, esses dois foram os livros que maior sucesso e maior conhecidos dele. Esses livros, inclusive, passearam o mundo, porque eles foram escritos na Inglaterra e foram parar nos Estados Unidos, onde teve até um evento em que a Alice mesmo foi chamada, e ela já tinha 80 anos e o escritor já tinha morrido. Mas ela foi homenageada, não só pela história ser inspirada por ela, né? Pela pessoa que ela é, né? O escritor se inspirou nela, mas também pelo escritor. Ela foi ali representar os dois, porque na infância eles eram muito amigos. Aí eu fiquei um pouquinho assim, né? Curiosa de saber o que tinha escrito naquelas páginas daquele diário que foram rasgadas. Que segredos escondiam aquelas páginas. E você, ficou curioso? Fale aí, você conhecia a verdadeira história de Alice no País das Maravilhas? Você sabia que Alice realmente existiu? Que faziam piqueniques, igual mostra no filme também, tem lá os piqueniques, essas coisas. Vocês sabiam que realmente esses piqueniques existiam? Claro, não existia realmente o País das Maravilhas, mas existia a imaginação de Alice, que o Lewis captou e fez a história dentro da imaginação dela, junto com a síndrome que ela tinha, que criou tudo isso. Que foi, olha, é uma das minhas histórias favoritas. Qual a sua história favorita? Dessas princesas e etc. que a gente vê da Disney. Qual é a sua favorita? A minha é Alice. Cinderela. A dela é Cinderela. Qual é a sua? Conte aí pra nós. Coloca aí nos comentários. E eu gosto tanto dessa história que eu fui atrás de saber outras versões. E temos aqui essa outra versão da escritora A.G. Howard, sei lá como é que se escreve, como é que se lê isso aqui, né? Que se chama O Lado Mais Sombrio, que é Alice no País das Maravilhas, mais adulta, assim, mais teen, como se pode dizer. É um pouco mais sombria, que nem fala aqui.
E tem 4, ó. Aqui o Morfeu, aqui o namoradinho dela. Que será que ela vai ficar com o namoradinho? Não sei. Procura saber. E o último, né? Tem muita... Gente, é só começar a ler do último pro primeiro, que aí vocês vão saber. Não, aí não tem graça, não. Vocês têm que ler como é. Esse é o primeiro, começa desse, depois vai pra esse. Não, tá errado. Não, tá certo, tá errado mesmo. É esse, gente. Oh, meu Deus. Começa nesse, aí vai pra esse, aí depois é esse, aí o último é esse. Tá bom? É assim, que eu cafundi tudo, que aí eu boto um em cima do outro e tirei tudo de ordem. Mas é isso, esse livro, gente, ele fez eu perder uns 2 ônibus. Então ele te prende, te assusta de vez em quando, né? Não é aquela historinha de Alice no País das Maravilhas que você está acostumado a assistir, a ver nos filmes, né? Na animação da Disney é um pouco mais forte, mas eu gostei muito, assim, para nós que somos mais adultos, eu gostei bastante dessa história aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado, comentem, compartilhem, mostrem pro coleguinha, assista e se inscreva aí, ajude nós, amamos vocês e tchau. Então se inscrevendo que eu tô vendo. Glória a Deus!